Nós vamos, então, já iniciar com oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graças, Pai, por essa oportunidade, por esse momento de ensino, momento de reflexão da tua palavra, momento, Senhor, de aprender de ti, Senhor, através da tua palavra. Derrama sobre as nossas vidas a tua graça, a tua unção, o teu poder. Ilumina, Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, em nome de Jesus, para compreendermos a tua palavra. E ajude-nos a ministrar este ensino, em nome de Jesus. Que o Santo Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência, o Espírito de conselho, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós adoramos o teu nome. Quero interceder por todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir, Senhor, este ensino, que o Senhor venha derramar sobre eles a tua graça, a tua unção de aprendizado. Em nome de Jesus, que a mente seja iluminada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos, clamando, Senhor, pela tua intervenção, Espírito Santo. Ajude-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, na aula passada, nós estamos no capítulo 8. Vou virar um pouquinho assim, para ficar mais de frente. Estamos no capítulo 8 de Apocalipse. Nós estudamos na aula passada o altar de incenso, as orações dos santos, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo, no mesmo capítulo 8, né? Versículo 7 em diante, mas a partir do 6, e numa ligeira introdução, eu vou ler também uns 5, que nós já falamos na aula passada, mas para a gente entender a continuação, né? Louvado seja Deus. Então, no capítulo 5 diz assim: e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, e os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então veja que hoje nós vamos entrar na parte das trombetas, já entrando nós vamos hoje estudar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? Trombeta. E antes de entrar nessa quarta trombeta, nós vimos no capítulo 5, né, esse outro anjo, esses 7 anjos que vão tocar essas 7 trombetas, estão diante do trono de Deus. Versículo 2 diz assim: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então veja que esses anjos que vão tocar as trombetas, eles estão no céu diante de Deus. É de lá que eles tocam a trombeta, eles vão soar a trombeta e todos aqueles que estão com a responsabilidade de executar, derramar sobre a terra. Lembra que tudo está sendo derramado do céu. Agora, na terra existe os agentes executor do juízo de Deus, é Satanás e todos aqueles que estão do lado de Satanás, né? Que estão nesse período de grande tribulação, é o período de 7 anos que Satanás vai reinar sobre a terra. Esses primeiros 3 anos e meio, eu estou repetindo porque a gente precisa mesmo para poder gravar, entendemos. São os anos, nós vimos na abertura dos selos, que foi o começo, a entrada, que foi o período de uma grande perseguição ao povo de Deus, aqueles que não subiram no arrebatamento. Nós vimos que eles foram mortos por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. E depois, no capítulo 7, nós vimos esses mártires que foram mortos na glória, diante no trono de Deus, também já, né? E dentro dessa 6ª trombeta, houve-se o selamento dos 144 mil selados, que eles estão agora dentro desse período da grande tribulação, nesse período tribuloso, né, tenebrosos na terra, mas eles estão selados. Nessas 7 trombetas, nós vamos, não que tenha continuação
com as pragas do Egito, mas nós temos a tipologia do período das pragas do Egito. Lembra que na praga dos Egito, as 10 pragas derramadas sobre o Egito, juízo sobre a terra do Egito, né? Naquela época, o povo de Deus foram separados, eles não sofreram as pragas. Aqui nós vamos ver esse período de que os anjos vão tocar 7 trombetas. Esse período, os selados, eles vão ficar isentos de ser tocado pelo anticristo e pelo todos os que estão executando o juízo. Então veja que todos esses 144 mil que estão pregando nesse período e todos aqueles que vão ter o selo de Deus nesse período, eles vão ser guardados desse período de juízo, mesmo pregando. Mas aí, por que eles estão pregando? Porque o Senhor não fecha a porta da oportunidade. Enquanto há ser humano, enquanto haverá oportunidade de salvação. Então vai haver, e esses aqui, nós vimos no capítulo 5, eu vou repetir 8:5, que diz assim, ó, e o anjo tomou o incensário, esse incensário está cheio de quê? Das orações dos santos, né? Aí diz assim, ó, tomou o incensário e encheu de fogo do altar. Esse fogo do altar, eu quero, na aula passada eu não citei isso, vou citar agora para dar uma continuidade, para dar uma compreensão maior. Não sei, os irmãos, se quiser conferir, eu não vou ler, só vou tocar, ou talvez até possa ler um pouco. Lá em Ezequiel, capítulo 10, por que a gente cita Ezequiel? Nessas trombetas e as taças, nós vamos citar muito o Êxodo, porque tem uma simbologia, né, comparação, não é continuidade. Agora, Ezequiel tem a ver, porque Ezequiel ele profetizou para aquele povo que estava no cativeiro, simbolizando o quê? Esse povo que está na grande tribulação. Então, Ezequiel tem muita parte aqui escatológica mesmo, de futuro, né? Por isso que a gente está citando muito Ezequiel, porque é uma parte onde Ezequiel está pregando para um povo que está fora da sua terra, um povo rebelde, desobediente, que está em terra de cativeiro. Aqui nós citamos Ezequiel porque existe ali profecias, como diz, profecias para esse tempo agora. Inclusive essa do capítulo 10, que é a visão, Ezequiel teve tanto no primeiro capítulo, como no capítulo 10, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus, o que nós estudamos capítulo 4, capítulo 5, e é desse trono que está emanando todo esse juízo que nós vamos ver aqui na trombeta. Então veja que Ezequiel, ele teve uma segunda visão do trono de Deus, lá no capítulo 10, que diz assim, eu vou até pegar, para a gente entender direitinho, é porque nós estamos, por conta da palavra de Deus, então vamos aproveitar. Ezequiel, as partes mais importantes, que diz assim, ó, a segunda visão dos querubins, Ezequiel tendo essa segunda visão, que a primeira foi lá no capítulo 1, né? Depois olhei e eis que no firmamento, o que estava por cima da cabeça dos querubins. Esse firmamento que ele está falando é o trono de Deus, porque o trono de Deus está acima dos querubins. Acima, o trono de Deus, a Bíblia diz que está acima. Os querubins estão entre o trono de Deus e a arca da aliança, né? Que é o tabernáculo celestial, né? Os querubins. E vou continuar a leitura do versículo 1. Pareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto de semelhança de um trono. Nós vimos no capítulo 4, vimos a revelação do capítulo 1 de Ezequiel e 4 de Apocalipse, que Deus está, tanto João viu lá no Apocalipse o trono de Deus, como Ezequiel também viu o trono de Deus e os querubins trabalhando, né? Nós vimos que os querubins cheio de fogo, que esse fogo simbolizando a glória de Deus. Nós vamos ver aqui, diz assim, ó, e falou ao homem vestido de linho, dizendo, esse homem vestido de linho nós entendemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ela encheu
e ele entrou à minha vista. Então veja que aqui está a ordem para ele. Eu creio que ou um anjo, ou é o próprio Senhor, né? Que pode ser também que um anjo, que existe alguns anjos que estão vestidos de linho, que também simboliza a justiça, né? Então, veja, encheu, eu creio aqui que pode até ser um próprio anjo que encheu as mãos desse fogo que está entre os querubins, que é a glória de Deus, para lançar sobre a terra, né? Eu quero mostrar aqui que esse fogo do altar é a glória de Deus que está saindo do altar para ser jogada na terra, tanto para juízo como também porque a terra não vai ficar desprovida da glória de Deus, porque haverá pregação, como eu estou dizendo. Os que estão selados estão pregando o evangelho para a salvação daqueles que estão no período da grande tribulação. Nós vimos que aqueles deixados para trás, a igreja que não subiu, aquela parte que não subiu, já estão na glória. Mas aqueles outros que vão ouvindo a palavra, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, vão ainda confessar o Senhor e vão ser salvos. Nós vamos ver lá no capítulo 12 que há não fala igreja, mas há uma simbologia de uma mulher sendo perseguida por Satanás. Entendemos que apesar que não chama mais igreja, porque a igreja se refere a esse período da graça, mas refere-se a um povo de Deus, é um povo separado que Deus está protegendo, é aqueles que estão selados, né, nesse período sombrio, né? Então vamos ver aqui, continuando aqui. E os querubins que estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, em uma nuvem, encheu o átrio interior. Então veja que o templo dentro no céu ficou cheio da glória de Deus. O versículo 4 diz assim, 4 de Ezequiel 10, diz assim: então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Agora, e o estrondo das suas asas, das asas dos querubins, se ouviu até no átrio exterior, como voz do Todo-Poderoso, quando ele fala. Então veja que nós vemos que esse fogo que emana dos querubins tanto representa como um relâmpago, como representa também aquele fogo que está neles, é a glória de Deus que está no meio do trono de Deus, no meio lá na sala do comando, no trono. E esse fogo será misturado junto com as orações, né, do incensário, e vai ser jogado sobre a terra, somando ainda agora que vai entrar a primeira trombeta, com mais a praga, o juízo, a praga das trombetas, que vai ser jogado sobre a terra. Então veja que também nós vimos lá que houve o que? Trovões, relâmpagos, né? Vou ler de novo, versículo 5 do capítulo 8 de Apocalipse, diz assim: o fogo do altar, e lançou-se sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham 7 taças se prepararam para tocá-las, né? Então veja aqui que esses trovões, trovoadas, relâmpagos, tanto são como movimento. Nós vimos na aula anterior que os céus silenciou, agora já não estão mais silenciosos. Silêncio do céu, uma reverência a tudo aquilo que viria sobre a terra. Agora já começou. Agora começou a jogar tanto, esse juízo vem para a vingança de todos os santos que foram mortos pelo poder da tirania do inimigo, desde da morte injusta de Abel, que nós vimos em Lucas 11, até o sangue de Zacarias, o sangue dos mártires, clamando por vingança, clamando por justiça, né? Veja, agora começou esse juízo sobre a terra, onde, como eu vou repetir, falei já, os santos que estão sobre a terra e que irão aceitar estarão protegidos. E nesse período de trombeta, das 7 trombetas, nós vamos ver só uma parte, só a terceira parte, né, que vai ser atingido. As 4 primeiras vai atingir o quê? A natureza. Mas os homens vão ser atingidos indiretamente, porque vai ocorrer
atingindo a natureza, vai atingir o homem, né? Da quinta em diante, nós vamos ver diretamente esse flagelo sobre os homens, né? Vamos então, versículo 7 do capítulo 8. E o primeiro anjo, agora nós estamos iniciando o estudo de hoje, que é as trombetas. Nós vamos estudar hoje as 4, né? 4 trombetas. E o primeiro anjo, lembra que essas trombetas estão sendo abertas no último selo. Veja no primeiro versículo do capítulo 8, é a abertura do 7º selo. Tá vendo a sequência aí? Do selo já inicia, do último selo já inicia o grupo de 7 trombetas, e quando terminar as 7 trombetas, inicia-se o grupo de 7 taças, né? Então, nós estamos vendo aqui a sequência, né? Nós estamos estudando aqui a sequência, isso não podemos perder de vista, né? E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Sangue dos santos misturado, a justiça, o juízo, a vingança de Deus sendo derramada sobre a terra. E acrescentado ainda de uma saraiva. Saraiva o que é? Pedras de granizo, pedras de gelo que cai do céu. Agora, só Deus faz gelo e fogo ao mesmo tempo. E foram lançados na terra. Veja que essa primeira trombeta está jogando sobre a terra. Lembra daqueles, lá no capítulo 7, volta a sua Bíblia um pouquinho, e veja que antes de começar aqui, houve um selamento do 144, né? Mas lembra que o primeiro versículo aqui, ó, esses 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, a gente entende que também os 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste, estavam sobre os 4 cantos, retendo os 4 ventos. Veja que os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Esses ventos, nós aprendemos no estudo do capítulo 7, que esses ventos nós vimos pela profecia de Ezequiel, lá no capítulo 9, que são ventos destruidores, aqueles simbolizando os ventos que iam ser mandados sobre a terra. Mas esses anjos foram proibido de soprar esses ventos até que houvesse assinalado os 144 mil servos de Deus que ficariam na terra. Veja que esses foram retidos. Depois, agora, como eles já estão selados, os machos já estão na glória, agora é o momento desses ventos ser jogados sobre a terra. Que é quando diz nenhum vento soprasse, porque vai mandar o quê? Juízo sobre a terra. Então, aqui na primeira trombeta do versículo 7, nós estamos vendo que a terra já sofreu o dano aqui. Vamos ver. E foi queimada a sua terça parte, e queimou a sua terça parte das árvores de toda a erva verde que foi queimada. Então, veja aqui, ó. Se essa primeira trombeta ela foi jogada na terra, queimou toda a terça parte, aqui só é a terça parte das ervas verdes, de toda a árvore, né? E a terra foi queimada. Então veja que aqui, mesmo que não está diretamente aos homens, os homens estão sofrendo porque há consequência, porque aqui nós vamos ver que se queima a erva verde, queima a plantação, queima tudo. Então, uma terça parte da terra e das ervas verdes, das árvores, foram queimadas. Então, veja que aqui o juízo começou na natureza, mas o homem diretamente está sendo atingido, né? Nós vamos ver o exemplo disso em Êxodo 24, né, da saraiva, para ter uma ideia. Como eu falei, nós vamos citar, não que tenha assim conexão, mas tem o testemunho e tem a tipologia do período do juízo do Egito, né? Lá na 7ª praga do Egito, quando os 2 agentes de Deus, que é Moisés e Arão, estava sendo agentes de Deus para executar o juízo sobre o Egito, né? Lembra, na 7ª praga houve saraiva. Vamos ver?
Vamos ler o que ele diz, né? O 24 e o 26. Capítulos 9, versículo 24 e 26. É a sétima praga, praga da saraiva, que foi derramado sobre o Egito. Eu vou ler o anterior para a gente entender. Eu estou lendo Êxodo 9, versículo 23, para poder entendermos o 24 e 25. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo, e corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. O que eu trouxe isso aqui? Para a gente entender o como é esse juízo de saraiva e entender que nesse período de juízo sobre o Egito, o povo de Deus foi resguardado. Eles não sofreram. A terra de Gósen, que era a terra separada para os filhos de Israel, que estava cativo no Egito, não sofreu nenhum dessas pragas. O Senhor guardou o povo de Deus. E nós entendemos aqui que esse período, como houve o selamento dos 144 mil e todos aqueles que venham a ser povo de Deus nesse período, estão guardados do poder do anticristo. Né? Por isso que eu trouxe essa parte aqui da saraiva para mostrar esse exemplo aqui nessas trombetas, nesse juízo, né? Está sendo a terra, na primeira a terra foi ferida, as árvores foi ferida, indiretamente os homens ímpios que não têm o selo de Deus está sofrendo esse juízo também, né? Agora nós vamos passar para a segunda trombeta, o segundo anjo que irá tocar a trombeta, né? O segundo anjo que está diante de Deus. Os anjos, esses 7 anjos, não saíram da presença de Deus. Eles continuam lá. Eles só estão anunciando as trombetas. A trombeta soa, os outros anjos que são os agentes de executar o juízo, que já entram em ação. Como eu falei, o céu é muito organizado. Tudo está sendo feito na maior das organizações. O comando está no céu, na sala do trono. E todos os agentes que vão, os anjos, que são os ministros que estão derramando sobre a terra, esse juízo sobre a terra, eles estão sendo, cada um na sua função, né? Esses 7 anjos, eles continuam na presença de Deus, tocando a trombeta. Agora, o segundo anjo vai tocar a sua trombeta. E o segundo anjo, versículo 8, nós estamos no capítulo 8, versículo 8. Você está com a Bíblia aberta, eu creio. Segue aí. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Só até explicar, um grande monte ardendo em fogo, nós entendemos o quê? É uma grande montanha, como se fosse um vulcão, né, em erupção, sendo jogada no mar. Jogou no mar e a terça parte do mar tornou-se em sangue. Eu creio que esse sangue aqui, nós estamos vendo que a terra foi jogada nesse juízo, foi misturado com sangue. O que é que nós estamos falando aqui? Não é o juízo de Deus? Estou tornando a lembrar. O Senhor não está vingando o sangue dos santos que foram derramados? Então, a terra está recebendo. Lá no final, nós vamos ver que a grande meretriz está embriagada com o sangue dos santos. Né? Então veja que o sangue está sendo derramado, juntamente com todos os juízos, que é o período da ira, da vingança de Deus. Lá no sexto selo, nós vimos no versículo 13, que o Senhor diz assim,
eu vou voltar, só para a gente voltar aqui, só para lembrar na memória, diz assim, ó, o 17, né? 13 não, perdão. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aqui, né? Já anunciando no sexto selo. Desde que é vindo o grande ira. E nos profetas do Velho Testamento, como tem o dia da ira, o dia do Senhor, o dia da vingança. Então, a Bíblia, o Apocalipse, irmãos, a vantagem do Apocalipse, estudar a escatologia, é que nós estudamos toda a Bíblia. Toda a Bíblia, porque no Apocalipse está a conclusão de todas as profecias. Por isso que quem estuda escatologia estuda toda a palavra de Deus, porque aqui é a conclusão de todas as profecias. Tudo está acontecendo aqui, é o tempo do fim, é o momento de o Senhor concluir. É como se o globo do mundo, desde o Éden, girasse e está chegando agora para retornar para o seu lugar. É como se essa roda gigante, que é o mundo de então, o mundo visível, está girando, né? Todo o sol nascendo todos os dias, ela vai estar chegando o fim. Quando chegar o fim, aqui no Apocalipse vai mostrar. Quando a gente chegar no 22, esse globo do mundo, esse globo do mundo de então, do mundo visível, ele vai terminar. E vai voltar ao que é? Ao que era antigamente, ao que era no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Então, por isso que no Apocalipse está toda a revelação do Senhor Jesus, toda a revelação do haja de Deus, desde a criação. Aqui está a conclusão de todas as coisas. Por isso que é muito importante estudar o livro de Apocalipse. É muito importante ouvir. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda no seu coração essas palavras, né? Isso é falado no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, e lá no 22, no fim, ele começa falando e termina falando que é bem-aventurado quem estuda o Apocalipse. É muito importante nós aprendermos, saber o que está para vir. O Senhor Jesus, ele está livrando o seu povo desse período. Ele quer livrar o seu povo desse período. Por isso é que está aqui, é pesado esse estudo, mas não é para os fiéis, é para aqueles que não obedeceram a palavra, né? Não é para os fiéis, por isso nós temos que aprender e botar os nossos pés espirituais no chão e as nossas anteninhas espirituais ligadas no Senhor, porque o Senhor, ele virá buscar o seu povo, ele vai livrar o seu povo desse dia da ira, desse dia de juízo sobre a terra, né? E daqui para frente, quanto mais vai passando, mais forte virá o juízo, né? Vamos dar continuidade. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Olha, aqui nós estamos vendo que não está sendo diretamente aos homens. Foi lançada essa grande montanha ardendo em fogo, esse grande vulcão em erudição no mar, tornou-se sangue, e a terça parte das criaturas viventes no mar morreu. Lembra das pragas, a primeira praga do Egito, que tornou o Egito em então, sangue? Aqui é a terça parte do mar. Lá no tempo da primeira praga que tornou em sangue, o Egito todo fedeu das coisas. Tudo que tinha vida no rio morreram, né? Fedeu até. Agora imagina aqui, a terça parte do mar, de toda criatura que se vive no mar, e a terça parte das naus foram atingidas, morreram. Então veja que o mundo está ficando tenebroso, porque há um fedor, é só a terça parte, que lá no último grupo de 7 haverá o restante, que é a totalidade, mas aqui é a terça parte, né? Agora, vamos ver agora o terceiro anjo, que vai tocar a sua trombeta. Versículo 10. Diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Então, primeiro foi a terra, foi depois, segundo o mar, agora o terceiro já é os rios.
os rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, quer dizer, amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então veja que essa grande estrela aqui, João, ele viu uma grande estrela. A gente pode imaginar que pode ser um meteoro vindo do próprio céu, o próprio Deus mandando um meteoro. Muitos estudam o Apocalipse, fala que tudo é simbólico. As pragas do Egito foram simbólicas? Não foram, né? Foram literais. E eu creio que esse juízo de Deus aqui é literal. Literal. Aqui caiu na terra, né? Aqui nós vimos a saraiva, né? Que veio chuva de granizo, pedras, né? Grande. Lá no 16, na última parte, onde vai chover de novo saraiva, lá fala o peso de cada uma das pedras. Aqui não diz, mas são pedras que caem para matar, né? Atingiu a terra e toda a árvore verde queimou com fogo, com saraiva e com sangue foi derramado, né? No mar caiu como se fosse uma montanha em erupção. Como é que chama aquele que sai do vulcão? Como é que chama? Lavas, né? Que sai do vulcão e também tornou-se em sangue, a terça parte. Morreu a terça parte de tudo que se havia nos mares, tudo que se havia nos mares, a terça parte, não é a totalidade. E as naus, homens que trabalham com navios, com embarcações, com navios tanto de passeio como de pesca, navio de transporte, tudo, a terça parte foi atingida. Então, imagina quantas vidas não foram, que estavam no mar, né? Agora, nesse terceiro anjo que tocou a trombeta, nós vimos o quê? Essa grande estrela. Nós cremos que um meteoro vem de Deus, uma estrela, um meteoro mandado por Deus sobre as fontes das águas, sobre os rios, e a terça parte de toda a água da terra tornou amarga, como absinto, e os homens morreram dessas águas amargas. Quer ver um exemplo disso, dessas águas amargas? Quando o povo de Deus saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles andaram 3 dias e chegaram num lugar chamado Mara. Lá eles encontraram água, mas as águas eram amargas. Aí o povo se rebelou, murmuraram contra Moisés. Moisés foi para os pés do Senhor, clamou ao Senhor, e Deus mostrou para ele um lenho, um pedaço de madeira. E esse pedaço de madeira ele pegou e jogou nas águas de Mara, e as águas tornou-se doce. E o povo bebeu as águas, o povo que estava no deserto, né? Então, aqui nesse exemplo, o Senhor curou as águas, né? Aqui não vai haver cura, os homens vão morrer. A terça parte das águas são contaminada com esse veneno absinto, com esse produto amargo que vem através desse meteoro que cairá sobre a Terra, né? Nós não sabemos que meteoro é esse, que estrela é essa, mas sabemos que é um veneno que vai ser jogado sobre as águas e a terça parte será atingida, e os homens vão morrer, porque nessas aqui não haverá cura, como houve lá no deserto. O deserto, o povo estava em preparo, né? Então lá havia a providência de Deus, mas aqui é juízo, né? Aqui é juízo de Deus, né? Então não há cura para essas águas. A terça parte dos rios e das fontes das águas, ou seja, das águas doces da terra, todas foram contaminadas, a terça parte foram contaminadas. E os homens, muitos morreram por causa dessa amargura, desse absinto que caiu, né? Vamos ver então agora a quarta parte, o quarto anjo tocando a sua trombeta. Versículo 12 do capítulo 8. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte, veja agora, do sol, e a terça parte da lua
e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então veja aqui que essa quarta foi atingir o quê? O sol, a lua, as estrelas. Somente a terça parte escureceu. Então veja que o dia tornou-se mais escuro. A terça parte do dia ficou escuro. Um terço do dia ficou escuro. Da claridade que nós temos do sol ficou apagada. E a noite mais escura ainda, porque tanto a terça parte das estrelas como a terça parte da lua foi atingido, para não brilhar. Nós vimos a profecia de Isaías, Isaías 13. Eu vou ler Isaías 13 para a gente trazer a memória. Isaías 13, a gente até viu isso no capítulo 6, mas aqui o próprio texto já recomenda essa passagem, porque ela tem a ver, porque nesse período toda a natureza está trabalhando, executando o juízo. O juízo de Deus sobre a terra está atingindo. Essas 4 trombetas atingem o quê? A natureza. Tudo agora está atingindo o céu, o sol, a lua, as estrelas. Está atingindo porque o intuito é ferir a terra e os homens, né? Então veja o que diz Isaías lá no capítulo 13, versículo 9 em diante, diz assim, ó: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Ó, quem está sendo destruído? Os pecadores. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Então veja aqui que aqui está sendo o próprio Isaías já havia profetizado quantos anos antes de Cristo? 700, em torno de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou, né? E está se cumprindo aqui, literalmente, nesse período de grande tribulação, né? Joel também, nós vamos aproveitar muito Joel na quinta trombeta em diante, mas eu vou citar ainda que Joel, ele profetizou muito sobre o fim do mundo, profetizou depois do Pentecoste. Então Joel, ele é assim, completo, as profecias dele pega desde o período, fala muito do período da grande tribulação também, e tanto que quando do dia do Pentecoste, a primeira parte cumpriu-se no Pentecoste, a outra parte, que o céu se escurecerá, tudo isso está se cumprindo aqui no tempo do fim. Irá se cumprir, né? Joel 2, versículo 10 diz assim, ó: diante dele, quem? Do Senhor, tremerá a terra, e abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, né? Então veja que nesse período está acontecendo, né? Está acontecendo aqui esse juízo, e o sol agora, nessa quarta parte, está atingindo a terça parte da claridade, tanto do dia, né? Porque tocou no sol, toca o dia, fica escuro. A terça parte mais escura. Tocou na lua e nas estrelas, a noite torna-se mais escuro. Então, a terça parte aí já está o que? Mais escuro do dia, né? Louvado seja Deus por isso. Então, veja, aqui essa quarta trombeta, esse juízo está sendo executado. Esses 4 nós vimos que não foi diretamente ao homem, porém, o homem foi atingido, porque a natureza foi atingida. Aqui nós estamos seguindo os acontecimentos, estamos vendo que se queima a erva verde, queima a plantação, queima tudo, o que gera? Fome, né? Muita fome. Nós estamos vendo fome desde o começo
né? Lá no começo nós vimos racionamento de alimentos, no período dos selos. Vimos racionamento por quê? Porque havia alimento, mas tinha uma condição para comprar, vender, essas coisas todas, né? Embora ainda não era declarado a força do anticristo, ainda não está nesse primeiro período não foi diretamente declarado, mas havia uma perseguição religiosa ali, só tinha uma condição para o povo comprar, para se alimentar, né? Havia racionamento, aqui não, aqui a fome. Aí já começa a gerar o quê? Fome, porque está atingindo o quê? Plantação. Atingiu a terra, atingiu a alimentação, atingiu tudo que o homem precisa, que tudo nós sobrevivemos da terra, tudo que nós, para nos manter vivos, saudáveis, tudo que nós consumimos vem da terra, não é verdade? Então, se atinge a terra, vai gerar o quê? Fome, morte, peste, tudo que não, né? Tudo que não presta vem sobre a vida do homem, né? E agora, tudo foi a terça parte até aqui, né? Nas trombetas vai ser a terça parte. Versículo 13, para nós concluirmos, agora já anuncia o quê? Mais juízo, mais forte sobre a terra. Nós vamos ver hoje. Versículo 13 diz assim: olhei e ouvi. Ele viu e ouviu. Um anjo, aqui na minha tradução está um anjo, nas mais antigas fala águia, né? Voando pelo meio do céu. Veja que João está no céu, vendo todos os acontecimentos partindo do céu. Esse anjo está no céu, no meio do céu, voando no meio do céu e anunciando. João está traduzindo, escrevendo para nós, povo de Deus, saber o que estava sendo dito, né? E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. A gente fala com voz de trombeta ou com voz de trovão. Esse anjo, veja que só o bater das asas de um querubim é como um trovão, como a voz do Todo-Poderoso, como um trovão. Esse anjo aqui, quando ele está com grande voz, ele está voando no meio do céu e gritando aqui, ai, ai, aqui está até exclamado, ai, 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 3 vezes ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Aí vem a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Então, na quinta nós vamos ver o primeiro ai sobre a terra, sobre os homens. Ai dos que habitam sobre a terra. O juízo agora é sobre os homens, né? Vai ser derramado sobre os homens. Então, esses 3 ais nós vamos estudar na próxima aula. 3 não vai dar, mas os primeiros. Alguém tiver alguma dúvida, eu sei que os estudos agora já estão assim mais pesado, né? Pode gerar algum temor, pode gerar alguma dúvida, mas não tenha temor, irmãos. Como nós estamos vendo aqui, o Senhor já recolheu os seus, a sua igreja fiel, a sua igreja que está com Cristo já foi recolhida. Né? Até mesmo aqueles que não subiram, que foram mártires, já estão recolhidos também. Estão aqui agora aqueles que estão selados, né? Os 144 mil, e aqueles que virão para Cristo, que também vão estar selados, não vão sofrer esse juízo diretamente. É claro que indiretamente sofre, porque estamos no período da grande tribulação. Haverá muita fome, muita perseguição, haverá doença, muita peste, muita pobreza. Então, de qualquer forma, sofrerão de algum modo. Mas esse juízo derramado do céu para a terra, o Senhor vai livrar esses que estão sendo selados nesse período da grande tribulação.